E aplicando aqui mais uma aula do diário de bordo sobre versos, sons e ritmos. Nós vamos falar aí de poemas, análise de poemas. Então, a introdução do assunto. A introdução. Poemas. As figuras de linguagem importantes para a gente saber. A assonância, a repetição da vogal. Por exemplo, minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, céu azul. Então, sempre repete a vogal U. A aliteração, repetição da consoante. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, sempre repete a consoante. Aí, nós vamos entrar nas funções da linguagem. O foco aqui são três, mas eu vou falar das funções, né? São 5 funções aí principais. A função emotiva, que é o remetente, expressiva do eu, opinativa. A função poética e a função referencial. A poética tem a ver com a mensagem e a referencial tem a ver com o contexto. Função fática, o canal, a interação do diálogo, quando você fala, né, com a pessoa, né? Entendeu? Essa função fática do canal. A função conativa, que é o destinatário, convencer, a ordem, persuadir, um pedido. A função metalinguística, que é o código autoexplicativo. Metalinguagem, você usar a própria linguagem para falar da linguagem. Por exemplo, metapoema. Eu uso um poema para explicar ou falar sobre o poema. Né? Interessante aí, o poema Haikai, da estrutura do Haikai, ele é composto de 17 sílabas em 3 versos. O primeiro o primeiro verso possui 5 sílabas, o segundo verso 7 sílabas e o terceiro verso 5 sílabas, formando aí o total de 17 sílabas em 3 versos. Haikai sempre contém um elemento da natureza. Partindo para outro campo aqui dessa introdução, o ritmo, métrica e verso. Ritmo, métrica e verso. Tá ok? O ritmo tem a ver com a posição da sílaba nos versos, a sílaba forte, a sílaba fraca, no ritmo da leitura. A métrica tem a ver com a medida e estrutura de um verso. Às vezes o verso ele é feito em redondilha maior de 7 sílabas, o poema todo, que é uma tarefa difícil, ou em redondilha menor de 5 sílabas, que é, deixa eu pegar o nome dele aqui, 7 versos, redondilha maior, e é conhecido como, nossa, fugiu agora o nome, calma aí que a gente acha. Heptassílabo, 7 versos, redondilha maior, heptassílabo. E de 5 versos, pentassílabo, pentassílabo, de 5 versos, redondilha menor. Nós temos aí versos, né, com simetria e assimetria. Simetria quando tem a forma perfeita ali, quando o escritor, o poeta consegue fazer todo um poema do começo ao fim com 8 versos, rimando com rimas ricas, ou seja, ele usa diferentes classes gramaticais, ele consegue fazer rima com adjetivo e substantivo, todo o poema com 8 versos, né? Então tem a simetria. Cada verso com 8 sílabas, Temos também a simetria, quando o verso é livre, não segue a estrutura, né? E às vezes pode usar a rima rica, com mistura de classes gramaticais, ou rima pobre, que ele só usa substantivo para rimar, substantivo com substantivo. Então, nós temos os versos regulares, né? Temos os versos brancos, temos as rimas livres,
que não necessariamente vai ter o som de rima, de refrão, som poético, mas passa uma expressão do lírico, passa o sentimentalismo. A estrofe é um conjunto de versos, né? Cada uma linha é um verso e um conjunto de versos a gente forma a estrofe. E o famoso soneto é composto de 2 quartetos e 2 tercetos. Ou seja, 2 quartetos são 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos são 2 estrofes com 3 versos, ok? E aí a escansão, dividir as sílabas. Sinto que desperdicei na juventude. Sinto que desperdicei na juventude. Se a gente for trabalhar a escansão do verso, esse daqui, ele é um decassílabo, porque ele tem 10 sílabas, e a última a gente não conta, né? São 11 sílabas, mas a última a gente não conta como, dentro da estrutura, como o som dentro da sílaba. Então, a gente conta até a penúltima e são 10, então seria classificado como decassílabo. Então, sinto. Quando tem 2 vogais, eu junto e conto como uma só. Vale 1. Então, sinto, tem 2 vogais, tem um som, que, desperdicei, então esse 2 es também conta como um só, então aqui vale 1, né? Então, 1, 2, 3, aqui divido. Perdicei, 4, 5, 6, 7, heptassílabo, né? Se parasse aqui, seria uma redondilha maior, heptassílabo. Na juventude, para aqui, no tude, 10, então tenho 10, um verso decassílabo. E nós temos a classificação de rimas. Rimas cruzadas, emparelhadas, rimas interpoladas e rimas misturadas. O que é isso? A estrutura do meu verso. Eu posso rimar o verso como assim? Eu rimo o A no primeiro verso com o terceiro verso. Eu rimo B, que é o segundo verso, com o quarto verso. Depois eu rimo C. Aí eu mudo já a palavra da rima, já é outro som. Eu rimo C aqui no quinto verso com o sétimo verso e o D com o sétimo e oitavo.